Muito bem. Na cultura indígena, eu vou começar a minha aula falando, passando um vídeo para os alunos sobre um canto indígena chamado Calouro Cango, que é um canto da tribo Kayapó, né? Que significa o ataque sofrido por outras culturas, né? E daí eu já vou jogar a problematização para as crianças, né? Quem são os índios? Em cima disso, eu vou começar a explicar para eles como foi a descoberta dos índios, né? Então, vou falar que Portugal fez uma expedição, né? Navegou nos mares por muito tempo, até que chegou num lugar. E esse lugar era o Brasil. Quando chegou nesse lugar, encontraram os índios. Até que nos livros de história, né, hoje falam que quem descobriu o Brasil foi Portugal, mas não foi. Porque quando Portugal chegou aqui quem que estava aqui? Os índios, né? E quando eles chegaram no Brasil, eles chamaram aquelas pessoas de nativos, né? Ou chamaram os índios de nativos. Porque eles, né, aí estavam sem roupas e, né, falaram que eles estavam que eles não estavam civilizados. Aí eu vou fazer uma roda de conversa com as crianças, né? Como que vocês acham que os portugueses encontraram os índios, né? Como que os índios estavam e como que os índios viram os portugueses? Como que os índios estavam e como que os portugueses estavam? Depois disso eu vou falar, né, que os portugueses acharam que eles não eram civilizados, né? Só que os índios ficaram maravilhados com os pertences, né, dos portugueses, porque era tudo diferente, né? E eu vou mostrar imagens para as crianças de como estavam os índios e como estavam os portugueses, né? Os trajes. Eu vou falar que também depois que Portugal começou a andar pelas florestas, encontrou uma árvore, que era o pau-brasil, que é uma árvore extremamente rica, né, a sua madeira. E os portugueses, a partir disso, eles começaram a ver que aquela terra era muito rica. Pau-brasil, a cana-de-açúcar tinha muito minério. E eles começaram a escravizar os índios. Eu vou falar que também os índios foram os primeiros escravos do Brasil, né, que os portugueses escravizaram os índios. Então, depois que, né, os portugueses começaram, né, eles roubavam as riquezas aqui do Brasil e levavam para Portugal, outras nações começaram a ver que ficaram com dúvida, aonde que é esse lugar? E começaram a vir para o Brasil também, outras nações, e começaram a roubar. Só que somente os portugueses que ficaram no Brasil e começaram a colonizar. Então, depois disso, eu vou falar sobre a cultura, né? Como que era a alimentação dos índios? Né? Eu vou perguntar para as crianças antes, para depois falar, né? Então, antigamente eles viviam da caça, né, da pesca e dos frutos da terra. Então, tudo que a terra dava para eles, tudo que eles plantavam, eles comiam. E para pesca, eles usavam o arco e a flecha. O homem somente caçava. A mulher cuidava das plantações, a mulher cuidava, né, das crianças, da comida. O homem mais velho era chamado de cacique, né, que era um homem mais sábio, e as crianças chamadas de curumins. A vestimenta era nus, né, ou somente algumas folhas, mas era muito difícil, porque eles andavam nus mesmo. E eles usavam muitas pinturas nos rostos. O que significa essas pinturas? Que ou era algum casamento que ia acontecer na tribo, algum funeral que eles pintavam os rostos. Quando iam pra caça, eles também pintavam os rostos. Então não era uma pintura à toa, eu vou pintar de bonito, não. Cada pintura tinha um significado, né? Que o índio vive em tribos, né? Eles moravam em ocas,
E na tribo era difícil haver, antigamente, né? Antigamente, na verdade, era difícil haver doenças, porque era tudo da terra, né? Não tinha agrotóxico, né? Não tinha nada. Então, a doença era muito difícil. E quando ficavam doentes, eles tratavam com ervas da própria terra. As brincadeiras indígenas, né? Era briga de galo, cabo de guerra, peteca, né? Até no final da aula eu iria proporcionar com as crianças a confecção de uma peteca. Depois eu vou falar da FUNAI, né? Que a FUNAI é a Fundação Nacional do Índio, é a FUNAI que protege o índio, né? Que hoje só tem praticamente 800 mil índios no Brasil, né? E essa FUNAI, ela cuida da política indígena, né? Porque assim como os negros, o índio também está à margem da sociedade. Muitas pessoas acham, têm medo do índio, muitas pessoas acham que todos os índios devem morrer, mas não, é que cada um tem a sua cultura. Eu tenho a minha cultura e o índio tem a cultura dele. E a cultura dele não é errada, porque é diferente, porque nós vivemos em um lugar onde tem muita cultura. E eu vou falar sobre cultura também, né? Explicar o que é cultura. E que vou falar que hoje o índio não é mau, como muitos dizem, né? Que o índio não é mau. O índio, ele só luta pelas suas terras. O índio é o maior protetor das terras de florestas brasileiras, porque ele só luta pelo direito da sua terra, porque foi tirado, né? Foi tirado deles para construir indústrias, né? Então, eles só querem proteger as florestas. Então, hoje os índios estudam, hoje os índios trabalham, sabe, eles fazem faculdade. Claro que é diferente do que a gente faz, porque eles precisam de uma ajuda, né? Uma ajuda melhor, uma ajuda diferenciada. Ainda assim, existem tribos, né? As tribos que existem no Brasil ainda são a Guarani, Ticuna, Caigangue, a Machuixe, Guajarará, Yanomami e a Chavante. São as tribos que existem hoje aqui no Brasil. E no final da aula eu quero promover para as crianças que eles têm que ter respeito com os índios, porque eles não... É claro que existem índios maus e índios bons, assim como existem nós, né, homens brancos. Eu vou explicar isso também para as crianças, tá? Do homem branco. Que assim como existem pessoas más e pessoas ruins, né? Nós também existe. Eles também são pessoas e também tem pessoas boas e pessoas ruins. No final, né, eu vou promover então a brincadeira de fazer uma peteca, né? Que é uma das brincadeiras indígenas que as crianças indígenas não usam antigamente, né? Não usavam, né? Até porque nem tinha, mas as brincadeiras indígenas eram essas. E promover o respeito, que eles têm direitos igual a gente, né? Que todos têm direito e precisam ser respeitados.